na conferência apostólica. Até nós mesmos fomos pegos de surpresa em algo que aconteceu, mas eu vou deixar para depois, porque eu sei que vocês vão pensar nisto. Logo após a palavra, o culto, nós vamos ter um encontro rápido com a liderança que aqui se faz presente. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Nós parece que nós temos também hoje a consagração de bebês. É isso, irmã Sabina? Temos, amém. Então logo já preparem, por favor, para chegar aqui os nomes das crianças, famílias. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos orar pela Isabelle. Vamos orar pela Isabelle, neta da irmã Sueli, filha do Fábio, da Mona Lisa, que está internada. Esta bebezinha linda do Senhor, nós já declaramos saúde sobre a vida dela, e nós damos uma ordem agora em nome de Jesus, que todo demônio, todo espírito de morte que está sondando desta criança, seja agora retirado daquele hospital, daquela clínica, da onde ela está, do corpo dela. A enfermidade agora saia, a doença agora saia, e a mão do Senhor agora seja colocada sobre Isabelle, e toda enfermidade se coloque cativa aos pés de Jesus e desapareça pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré, para a glória do Deus Pai. Nós exigimos que Satanás e suas doenças saiam, e nós trazemos agora saúde à vida da Isabelle, e nós pedimos, Deus, por graça, por amor e por misericórdia, retorne com a Isabelle para casa, curada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Como esse é o ano profético da restauração, é o nosso tema anual, nós vamos trilhar nessa linha de mensagens, porque, como eu bem disse, a igreja que subirá será a igreja, é a igreja que será ainda aqui tratada pelo Senhor. E esse é o propósito de Deus, nos tratar, nos sarar. O ser humano, desde o momento em que o pecado entrou, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu estou introduzindo a palavra, Oséias capítulo 6, o ser humano, desde quando o pecado entrou na história da humanidade, o pecado trouxe uma degeneração espiritual, emocional, física e, por que não, em todas as áreas da vida do ser humano. O ser humano deixou de ser aquele ser protegido e guardado de toda a ação nociva de Satanás. Desde o momento em que o diabo entrou, dominou a origem humana, o ser humano se tornou frágil, sensível a quaisquer retaliação e ação contrária à sua estrutura. E Deus tem trabalhado não somente para guardar, porque Deus não tem um compromisso de somente te guardar. Deus tem um compromisso de te tratar, de fazer você prevalecer sobre todas as situações adversas à tua vida. Então, nesse texto nós vamos encontrar, e é um texto também escatológico, porque Oséias também é contemporâneo de Daniel, é contemporâneo de Ezequiel, é contemporâneo de Isaías, e o texto, na realidade, literalmente está falando da ressurreição de Jesus, e está falando também do arrebatamento da igreja. Esses versículos que eu vou ler falam sobre isto, mas contextualizando para a nossa necessidade, para a nossa atualidade, para a nossa existência, nós vamos aplicar
para aquilo que nós necessitamos. Quem já encontrou, digam glória a Deus. Leiamos: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia, olha a ressurreição de Jesus aí. Ao terceiro dia nos levantará. Olha agora o arrebatamento da igreja. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia que rega a terra. Aleluias, glórias a Deus. Tudo que nós precisamos entender, igreja do Senhor Jesus, escute, olha aqui para mim. Tudo que nós precisamos entender é o propósito de Deus para o homem. O que é que Deus mais ama nesta terra? Não são os grandes prédios, as grandes construções, não são as grandes idealizações, não são os grandes projetos, não são as grandes arquiteturas que Niemeyer deixou, não são os grandes governos que os grandes homens deixaram, como Getúlio e outros, não são, irmãos, a grande sabedoria de Sócrates que fora deixada, de Platão ou outros, irmãos. O que é que Deus tanto quer nesta terra? Toca no teu irmão, diga: é simples. O que Deus quer é você. O que Deus quer é você. Não é a riqueza do Bill Gates, não é a riqueza dos homens mais milionários, das mulheres mais milionárias deste mundo. O que Deus quer é a minha alma. O que Deus quer é o que o diabo quer. O que o diabo quer? O diabo quer a minha alma. Quando o diabo busca um pacto, quando o diabo busca uma aliança, ele não pede o corpo, ele não pede o cabelo, ele não pede o pé, ele não pede o dedo, ele pede a alma. Então o salmista diz assim: Senhor, livra a minha alma do inferno. Não permita que a minha alma vá para o inferno, porque o diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Mas levanta a tua mão, glorifique, porque Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Então há um princípio aqui que nós precisamos entender. E hoje o Senhor falava comigo sobre a restauração da maturidade. Por que algumas pessoas desistem de Deus? Por que algumas pessoas não conseguem acreditar em Deus? Por que algumas pessoas não conseguem se sintonizar com Deus dentro da expectativa e perspectiva de Deus? Porque falta maturidade. Nós temos um Deus como se fosse um mito. Nós não. Algumas pessoas têm um Deus como se fosse um mito, e até como uma mitologia grega, como se fossem os deuses da Grécia. O nosso Deus é um Deus vivo, real, que existe e existirá para sempre. Não é uma história criada, não é uma fantasia, não é um misticismo, não é uma mitologia. O nosso Deus é um ser vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas. É Ele quem põe as estrelas nos céus, chama cada uma pelo seu nome, cria as constelações, desenha nas nuvens desenhos lindos e gloriosos, que traz o brilho do sol e faz resplandecer, que traz a lua ao anoitecer. É Ele quem faz brotar água na rocha, que ressuscita o homem, que até o cético, o incrédulo e o ateu, no momento de perigo, chama por ele. Até quem não crê, no momento mais crítico, nesse estado, conseguem entender. Como a história que eu contei aqui do cientista irreal e atual, do cientista incrédulo que perseguia Deus,
que não conseguia acreditar em Deus e de repente ficou enfermado, e a ciência e a medicina não encontraram saúde e cura para ele. Então ele começou a entender que Deus estava trabalhando, e então ele clamou e Deus o curou e se tornou um servo do Senhor. Aquilo que o homem não faz, não pode fazer, levante a tua mão e diga: o meu Deus fará. Aquilo que a medicina e a ciência não fazem, não pode fazer, levante a tua mão e diga: o meu Deus fará. Aleluia. Tem hora que parece que eu vou explodir, irmãos, com a glória de Deus, com a presença do Senhor. Mas há um propósito aqui. Primeiro, Deus quer que nós nos tornemos a Ele. Deus quer que nós voltemos para Ele. Precisamos parar, e eu quero que você, líder, ouça isso. Você que recebeu uma função especificamente para este ano dentro da igreja. Não podemos mecanizar a fé, porque tudo que é mecânico não tem vida. O que é mecânico não tem vida. Irmãos, ontem eu recebi uma palavra, nós recebemos uma palavra, que eu perguntei para Deus: da onde veio esse homem agora? Ele desceu do Sinai, do Horebe. Da onde ele desceu? Porque a palavra que eu já vi aquele homem pregar várias vezes, mas a palavra que ele pregou ontem à noite fez com que eu e todos nós que ali estávamos falando dos líderes, apóstolos, não só, aleluia, não só da igreja, fizéssemos uma introspectiva e uma retrospectiva, e nós depois conversando chegamos a uma conclusão: precisamos voltar para o Senhor, porque estamos vivendo uma vida espiritual mecanizada, industrializada. Estamos fazendo tudo certo, estamos planejando, estamos agindo, mas estamos nos esquecendo do principal: estar na presença do Senhor. Voltar ao Senhor, jejuar, orar, se converter, colocar o rosto no pó e permitir, igreja, que o Espírito Santo nos use e não nós usemos o Espírito de Deus. Estamos usando Deus, mas não estamos permitindo que Deus nos use. Estamos fazendo para Deus, mas não estamos deixando Deus fazer o que Ele quer fazer em nós, através de nós. Eu fui nocauteado, irmãos. Eu não conseguia levantar, porque eu disse: Deus, como eu me esqueci. E eu disse: vou trancar a faculdade, vou trancar tudo. Eu preciso voltar às minhas raízes. Nada mais vai roubar o tempo de Deus na minha vida, porque eu não preciso de conceitos humanos, eu não preciso de letras, eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Você está entendendo, irmãos? Chegamos na igreja, queremos ver o mover de Deus, mas nós nem chegamos na presença dEle antes de chegar aqui. Saímos para a rua para falar de Jesus, mas nem tão pouco entramos num quarto para perguntar para Ele: o Senhor vai conosco? Subimos ao monte e falamos: vamos buscar a presença do Senhor, mas passamos um dia cheio de pecados.
Fazemos planos para a igreja, fazemos planos para os nossas funções, nossos ministérios, mas não puxamos uma cadeira para o Espírito Santo se assentar ao nosso lado e nos dizer o que nós temos que escrever e o que nós temos que fazer. Como aquele cantor que muitos de vocês viram ele testemunhando no Facebook, que cantava em tantos lugares, que fazia tantas coisas, até que um dia ele buscou a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo não estava mais com ele. E ele entrou em casa e disse, puxou uma cadeira e disse: Espírito Santo, se assente aqui, vamos conversar. Eu estou precisando puxar uma cadeira para o Espírito Santo, irmãos. Tirar um tempo maior. Eu dizia para minha esposa, aliás, ela dizia para mim, se lembra? A gente veio conversando no carro. Quantas vezes você dormia nos montes? Pergunta para o teu irmão, quanto tempo faz que você não se assenta com o Espírito Santo para ter uma conversa franca com Ele? Quanto tempo faz que você não chama o Espírito Santo de Deus e abre o teu coração para Ele? Você está envolvido com tantas coisas, não é mais ou menos assim que aquele cantor ouviu? Você está envolvido com tantas coisas, você está envolvido com os aplausos, você está envolvido com os cachês, você está envolvido com as multidões, mas não está envolvido comigo. Como queremos uma igreja cheia de Deus se nós estamos vazios? Como queremos que Deus seja glorificado se nós não estamos querendo fazer a vontade dele, mas a nossa vontade? Então ele está dizendo, vocês querem restauração? Vinde, tornemos para o Senhor, porque eu vou restaurar a maturidade. Porque uma pessoa madura é aquela que auto se avalia. O imaturo é aquele que só vive apontando o dedo para os outros. Todo mundo está errado, menos ele. Todo mundo está errado, menos ele. O maduro não, é aquele que deixa de apontar o dedo para os outros e aponta para dentro de si e faz uma leitura do seu ser, e entende, e percebe, e enxerga a multidão de imperfeições que está dentro dele. Estamos vivendo mais como juízes do que como réus. E somos réus de nós mesmos, irmãos. Precisamos nos avaliar e descer ao mais profundo dos rios do Senhor, nos colocar de pé diante dele, porque ele ainda quer falar conosco. Então nós precisamos entender isso, que a maturidade é restaurada quando nós nos tornamos para Deus. Por quê? Porque ninguém aqui conhece o outro literalmente, definitivamente, e nem tampouco conhece a si mesmo, mas o Senhor nos sonda e nos conhece. Prescruta todo o nosso entendimento, esquadrinha o coração, prescruta todo o nosso entendimento, prova os rins e dá a cada um segundo os frutos de suas obras. Por favor, dá uma sacudida nessa pessoa e diga: você nem tampouco se conhece. Queremos tudo de Deus, irmãos, mas damos praticamente nada para Ele. Eu me lembro que um dia eu estava passando numa rua, não lembro se é a Praça de Jesus, porque tem duas ruas com nome parecido ali depois da Quintela, mas a segunda depois. E uma pessoa estava com uma doença na perna, e eu passando, fazendo visita, e a pessoa falou: pastor, faz favor. E eu pus: não, o senhor pode fazer uma oração
e tirou a atadura da perna. E tinha uma enfermidade na perna. E eu repreendi aquela enfermidade. Na outra semana aquela pessoa estava curada. Escute isso. Mas nunca foi à igreja do Senhor para dizer glórias a Deus. 2 meses depois eu passei. A pessoa estava sentada no mesmo lugar, no portão. E eu estava fazendo visita. Pastor, por favor. Pois não, eu não vou falar o nome. Nem sei se a pessoa está viva aí. Nós não vou falar o nome por causa de questão de ética. O senhor pode orar por mim? Mas o senhor já não está curado? Não, olha isso aqui, um caroço enorme. Eu orei, passou um tempo, passei próximo novamente àquela rua, a pessoa me chamou e disse: pastor, eu estou curado. Mas nunca foi à casa de Deus para dar uma glória. Um dia fui levado à casa de uma pessoa que ela nem andava, e tinha um caroço enorme. O caroço parecia um coco. Chegando lá, orei por aquela pessoa. Na hora o caroço desapareceu. E a pessoa não andava e Deus disse: faça um desafio com ela. 7 dias orando e diga para ela que em 7 dias ela vai andar. E eu fiz o desafio, que tem irmãs que estiveram lá comigo, sabem disso. No 7º dia, ela estava andando. Pergunta se ela está aqui dando glória a Deus. Não está. Queremos tudo de Deus, irmãos. Mas a Ele, nada. E o que é que Deus quer de você? Que você o sirva, que você o adore, que você o tema e que você viva se preparando, porque um dia, querendo ou não, Ele vai buscar a todo ser vivente humano dessa terra. Só que Ele não quer buscar o ser vivente humano para a perdição, mas para a salvação. Precisamos nos tornar para o Senhor, porque nós não queremos ser uma igreja de fachada, uma igreja que só tenha nome, que está vivo ou viva, porém está morta. Uma igreja bonita, uma igreja atualizada, uma igreja grande, uma igreja cheia, mas vazia de Deus. Não é esta igreja que o Senhor quer. De pessoas que subam ao altar da sua casa, que adorem, que dancem, que preguem, mas lá fora estão vazios da sua presença. De pessoas que venham e glorificam e cultuam, mas lá fora estão vazios da sua presença. Deus não quer somente se manifestar aqui dentro. Deus quer se manifestar lá fora. É lá fora que as pessoas saberão que o Senhor é contigo. E se você crê e quer, levante a sua mão e diga: é lá fora que as pessoas saberão que Deus é comigo. Jesus disse isso, irmãos: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, não tiver sabor, não tiver gosto, e eu preguei isso lá na conferência apostólica, para nada presta, joga fora, não presta. Se não tem sabor, não presta. Se for insípido, não presta. E o que não presta para você, o que você faz? Joga fora. Então, se você não estiver prestando, e se não quiser prestar, vai chegar o momento que Deus vai te jogar fora. Palavra dura, realista. Talvez se eu estivesse falando aqui: Deus vai te dar um carro zero, você já teria pulado da poltrona. Glória! Mas o Senhor não mudará a tua vida com um carro zero. Pelo contrário, você vai começar a ter um monte de problemas. Combustível, manutenção, documentação e medo de ser roubado. O que Deus quer te dar é a presença dEle, é a glória dEle, é a unção dEle, porque o demais Ele vai te acrescentar. E nós
nós estamos vivendo esse momento, que Deus está nos chamando de volta, como, e perdoe-me a comparação, mas é bíblica também, como uma galinha, com um momento de tempestade, que abre as suas asas, recolhe a sua prole, e coloca os seus pintinhos para protegê-los. Deus está abrindo as suas asas e dizendo: meus filhos, os que são meus, venham, 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 porque eu vou protegê-los com a minha glória. Mas a atitude de se tornar para o Senhor é minha e não dele. Escute, nós estamos habituados a ver um Deus amor, e Ele é. Ver Deus como um ser misericordioso, e Ele é. Bondoso, Ele é. E nós nos primamos, nós nos alicerçamos tanto nessa verdade que esquecemos as outras características de Deus. E quando Ele diz assim: eu corrijo ao filho que amo, eu estou vendo isso aqui nesse texto. Volte os seus olhos ao texto de Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quem é que nos despedaça? É o diabo? O diabo não tem poder de te despedaçar, irmão. O diabo pode até mexer, interferir em alguma coisa, mas poder contra a tua vida ele não tem, porque você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. O Senhor é quem nos despedaça. Irmão, escute, o que eu vou lhe dizer aqui é profundo. Deus sabe como mexer com você. Diga isso para o teu irmão: Deus sabe como mexer com você. Diga: eu não sei como te ferir, mas Deus sabe qual é a área fraca da sua vida. Deus sabe o que fazer para te trazer. Irmãos, Deus sabe o que fazer comigo para me trazer para a presença dEle, para me lançar na presença dEle, para eu me colocar na posição. Deus sabe como trabalhar com você. Não se esqueça, Ele é o oleiro e você é o barro. Então, vamos amadurecer e entender que Deus quer trabalhar na nossa vida. E nós não vamos orar o Pai Nosso como uma reza, como uma liturgia religiosa, como uma montagem humana. Jesus não deixou o Pai Nosso para que se tornasse uma repetição, mas como um modelo de intimidade na presença do Senhor. Seja feita a tua vontade. Não apenas uma expressão verbal, vocal, oral, mas de alma, de sinceridade. Senhor, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu sou servo. Eu tenho pensamentos, mas eu sou servo. Eu tenho interesses, mas eu sou servo. Então eu não vou rezar, eu vou orar. Seja feita a tua vontade, porque eu sou servo. Nós estamos num patamar de senhores e não de servos. Estamos dando ordens para Deus a pessoas que dizem: Deus, se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Colocamos Deus encostado na parede, e Deus olha e fico pensando, eu na minha pequenez, Deus olhando, dizendo: quem és tu? Um sopro meu tu deixa de viver. Estás me encostando. Vai me encostar na parede? Então eu vou fazer, mas antes eu vou te provar. Eu vou fazer, mas antes eu vou mexer com você. Quantas vezes eu vi e você viu gente dizendo: se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. E hoje nem Bíblia mais anda com ele. Está desviado, está afastado, está distante.
pois a Bíblia diz: não tentais ao Senhor vosso Deus. Quem é o homem, a criatura, o caco, para dizer ao seu Criador, ao seu Senhor, o que ele tem que fazer, irmão? Então, o que é o que o Senhor quer de nós? Maturidade. Diga para o teu irmão: Deus quer de você maturidade. Chega de ser inconstante. Chega de estar querendo projetar, olha, maquinar maquiavelicamente os seus interesses. Eu e você estamos na presença de Deus para que a vontade dele se cumpra e não a nossa. Ser maduro é entender, irmãos, que nós estamos vivendo um ciclo. Esses dias Deus me deu uma visão. Eu estava no intervalo lá da conferência e o Senhor me deu uma visão. Eu vi claramente o texto bíblico quando nos diz que o Senhor está assentado sobre o globo da terra. E eu vi aquela luz, tipo uma forma de homem assentado e olhando para a terra. Aí eu fiquei perguntando: Senhor, o que é isso? E Deus então me disse: eu estou procurando a minha igreja. Eu estou procurando a minha igreja. Eu estava preparando a mensagem para a conferência e de repente eu estava lá escrevendo, lendo, pesquisando, vendo livros e enfim, Deus falou: para. Eu senti a presença de Deus tomando lá aquele espaço na minha casa e Deus disse: para. E eu olhei e falei: para. E o Espírito Santo me tomou e me disse: escreve isto. Eu estou levantando homens que não construam igrejas para este tempo, mas que construam igrejas para a eternidade. Parem de construir igrejas para esse tempo. Eu perguntei: que é isso, Senhor? Isso é templo, igreja? O Senhor não quer que eu construa a igreja? Eu não estou falando de pedra, eu não estou falando de templo, construção, eu estou falando pessoas. Preparem as pessoas para a eternidade. Vocês estão muito preocupados em preparar as pessoas para esse tempo, para essa terra, e eu estou levantando vocês para preparar pessoas para os céus. E eu anotei lá no meu rascunho, anotei rápido, porque a gente esquece, e anotei. E Deus falou: revele isso. Você está entendendo? Segura na mão do teu irmão, diga para ele: Deus está te preparando para uma dimensão espiritual maior. Diga: você mesmo não vai se conhecer. Você será cheio do Espírito Santo de Deus. A angústia dará lugar à alegria. A angústia dará lugar à alegria. A fraqueza dará lugar à fortaleza. O pecado dará lugar à santidade. O Senhor te levantará no nível de unção gloriosa. Volte os seus olhos ao texto e olha, eu estou pregando em cima desse texto. E ele ainda diz assim: nos despedaçou e nos sarará. Por que Deus faz uma ferida e Ele mesmo vem nos sarar? Escute, eu sei o que é isso. Eu passei praticamente um ano praticamente, lutando com algo que os médicos acreditavam que era um câncer, sofrendo dores, sensação de desmaios,
Quantas vezes eu ia para Oswaldo Cruz sozinho, minha esposa ainda estava grávida, vocês sabem disso, da Lívia Vitória, aquele barrigão. E quantas vezes eu queria ir de carro, porque pegar uma Avenida Brasil de ônibus, você sabe que não é fácil. E eu não podia, porque eu estava tonto. Sensação de desmaio. Náuseas. E um dia Deus me levou em Saracuruna. E quando cheguei em Saracuruna, tinha um senhor, um médico chamado João. Senhor João. Aquele médico estava indo embora. E uma pessoa, eu fui para uma consulta, e chegando lá, o médico que ia me consultar não estava, e uma pessoa que me conhece, me viu, disse: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu expliquei a situação. Faz favor, o senhor vai lá naquele portão lá, e diz que eu enviei o senhor, preenche algo lá e aguarda. Eu aguardei, e a pessoa depois me chamou, disse, me levou, vou levar o senhor ao doutor João. E aquele doutor estava lá, olhou para mim e disse assim: ó, eu estou indo embora agora, mas eu trabalho lá no Oswaldo Cruz e eu quero analisar isso que está em você. Era um caroço desse tamanho assim, tinha aqui. Tal dia você vai lá, eu estou, e fui. Chegando lá, ele começou a fazer uma série de baterias de exames e disse: ó, o senhor está possivelmente com câncer. E nós vamos tratar disso. Começamos a tratar. Me lembro que naquela época também uma moça que eu tratava, cuidava dela lá em Campos Elíseos, cuidava espiritualmente da vida dela. Ela estava internada, veio falecer inclusive nessa época lá no Oswaldo Cruz. E então, aquele moço disse: eu vou enviar o senhor para um médico especialista nisso aí. O doutor Flávio me enviou. E eu me lembro quando o pastor Anderson Bem-vindo disse assim: Ronaldo, eu venho pregar 2 dias aqui na conferência. A igreja dele estava num processo de Pentecostes também, Batista, Igreja Batista Central de Xerém. Escute isso. Eu ia pregar 2 noites, vou resumir para não tomar muito tempo. Acabei pregando 3 noites, você sabe disso, já ouviu, mas escute isso. O que Deus fez nas 2 noites, parecidamente, mas na 3ª noite, Deus levantou uma senhora, que eu só vi naquela noite, não vi antes e nunca mais vi. E Deus usou a boca daquela senhora e disse assim: homem, eu te feri, porque tu lutaste contra a minha vontade. Porque muitos aqui sabem disso e ouviu isso várias vezes. Quantas vezes eu dizia naquele altar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu dizia que era Batista, e Batista seria para sempre. Eu te tirarei daquele lugar. E a partir do momento que eu entendi qual era a vontade de Deus, e me voltei para o Senhor, e me posicionei na presença do Senhor, 4 meses depois, o que era uma bola de carne, se tornou água para a glória de Deus. Coloca a mão no teu coração e diga: o Senhor que faz a ferida é o Senhor que sara a ferida. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, ensina-me a andar com retidão nos teus caminhos, que cumpra em mim não a minha vontade, mas a tua vontade. Eu posso perder para o Senhor, porque perder para Deus é lucro. Levante a tua mão, adore, exalte e glorifique ao nome dele. Só quem é maduro entende isso, irmão, que perder para Deus é lucro. Põe-te em pé, por favor. Eu não vou mais tomar o teu tempo, até porque nós temos alguns bebês dentro do santuário, e nós sabemos que para nós adultos esse calor já dificulta, principalmente para eles que estão começando essa batalha que é sobreviver nessa terra. Mas segura na mão do teu irmão, vamos orar e diga para ele: a partir de hoje, seja melhor do que você está sendo.
Diga: você está liberado para crescer. Não, ele não ouviu, porque se ele ouvisse, ele daria um glória. Diga para ele: você está liberado para crescer. Isso, pergunta se ele quer. Você quer crescer, quer amadurecer? Você está liberado para crescer. Dê um aplauso para o Senhor. Na nossa reunião de liderança, eu pedi algo à liderança, eu não sei se ela está, eu estou fazendo.